Qual é a melhor medicação para ejaculação precoce? A de uso constante e diário ou aquela medicação que eu só uso quando eu vou namorar? O que faz mais efeito? O que é melhor para mim? Essa é uma dúvida comum dos meus pacientes e eu estou fazendo esse vídeo para poder te orientar para que você use a medicação de uma forma correta e consiga resolver seu problema. Hoje nós vamos atacar o uso diário da medicação para o tratamento da ejaculação precoce ou aquela medicação que nós usamos sob demanda. É aquela medicação que nós vamos usar apenas quando nós vamos ter relação sexual. Mas antes, eu preciso te explicar uma coisa. Nós fazemos a medicação naqueles casos onde as medidas comportamentais não funcionam. Que é isso? O paciente ele vai se valer, vai usar medidas para poder retardar o tempo de ejaculação. Ele vai usar técnicas para poder retardar, lentificar o tempo. Então, o homem ele tende a desenvolver mecanismos de adaptação do ato sexual para que ele demore mais tempo e consiga satisfazer seu parceiro, sua parceira. Esse homem ele tende a fazer movimentos mais devagar, mais leves, mais brandos. Ele tende a demorar para penetrar, ele tende a trabalhar mais nas preliminares, ele tende a fazer um sexo mais vagaroso, mais lento, porque ele sabe que se impulsionar mais estímulo, mais velocidade, ele pode ejacular mais rápido. Então ele vai criar mecanismos para poder retardar aquela penetração. Por vezes ele pode fazer a preliminar, um sexo oral, por exemplo, fazer com que a parceira chegue no orgasmo e ele depois finaliza com a penetração. Então ele vai se adaptando àquela questão para que ele consiga dar prazer à parceira ou parceiro e aí sim, depois ele vai chegar no ponto G. Isso é um mecanismo de adaptação. Alguns homens fazem isso e ele tende a lentificar aquele período, aquele ato de penetração. E aí, quando ele chega num ponto onde isso se torna, mesmo fazendo essas adaptações, se torna algo ruim, desagradável na relação sexual, ou gera um conflito entre os dois, ele passa a querer usar a medicação para poder retardar, para poder demorar mais. E aí ele chega aqui e diz: Daniel, eu já fiz isso tudo, eu demoro, eu faço movimentos mais devagar, eu trabalho nas preliminares, ou no sexo oral, ou da masturbação, e chegou num ponto que eu não consigo mais demorar. Nos primeiros movimentos eu já ejaculo. O que você pode fazer para me ajudar? Então vamos lá. Nós sabemos que a principal causa da ejaculação precoce ou rápida nos homens, cerca de 30 a 40% dos casos, corresponde à ansiedade. Então a ansiedade ela é uma grande vilã aos homens. Ansiedade de desempenho, ansiedade naquele ato sexual, isso pode se exteriorizar através da ejaculação precoce. Esse paciente ele vai ejacular mais rápido, ele está mais ansioso, mais angustiado. E se ele já for assim desde o início da vida, se não for algo de agora, ele sempre foi assim, conviveu a infância, adolescência, idade adulta, e agora ele casou e ejacula rápido. A gente precisa tratar a causa. Esse paciente ele precisa de apoio psiquiátrico. E aí é preciso que ele entenda que o psiquiatra ele pode ajudá-lo com medicações. Medicações que não criam dependência, mas que ele treine, faça terapia para poder controlar esse estado ansioso. E, na verdade, a ejaculação precoce é a consequência de um estado psiquiátrico dele. Já pensou nisso? Pois é, isso pode acontecer. Está gostando do vídeo? Então eu peço que você se inscreva aqui, mande a sua pergunta no nosso quadro Uro Responde, que eu faço um vídeo semanal aqui no YouTube das perguntas que são feitas lá no Instagram. Então espero a sua pergunta lá também. Esse paciente ele precisa tratar do quadro ansioso dele para que ele não ejacule mais rápido. Isso é fundamental. Então, na verdade, ele tem uma causa principal e a ejaculação precoce é a consequência.
ele precisa de ajuda, precisa de um psiquiatra, ele precisa resolver essa questão. E aquele outro caso onde o paciente ele não é nem ansioso, mas ele quer ter um desempenho, quer levar um pouquinho mais de tempo na relação. Esse nós conseguimos ajudar através dessa medicação. Nós podemos fazer uso diário e contínuo, que vai dar apoio a esse quadro da ansiedade que ele tem. Ele vai ficar mais calmo, mais tranquilo, vai resolver um pouco da questão da ansiedade e vai dar um tempo maior dele de penetração, de relação sexual. E naquele paciente que ele só quer trabalhar ali naquele dia, ele não quer ficar usando a medicação completamente. Ele pode usar uma medicação que varia ali de 1 a 4 horas antes do ato sexual, que ele vai ter um tempo mais duradouro. Nós estamos falando, no primeiro caso, da paroxetina. Nós podemos usar uma dose de 10 até 25, 30 miligramas de uso diário, que vai ajudar a combater esse quadro ansioso. E no caso do uso sob demanda, nós estamos falando da dapoxetina, o famoso Prozoi. Ele pode usar de 1 a 4 horas antes do ato sexual, ele vai ter uma relação mais duradoura. Então, esse paciente ele vai escolher qual é o tipo de medicação que ele vai usar. Mas essa medicação ela não pode ser permanente, ela não pode ser contínua. Ele precisa se readaptar, se entender melhor, para que ele consiga manusear e manobrar isso, para que ele consiga se livrar dessas medicações. Ele não vai ficar usando direto. Ela não é uma medicação de uso permanente e contínuo. É para ele poder se equilibrar e tratar dessas questões. Então é muito comum que o paciente venha à consulta e diga que está ejaculando rápido, mas na verdade você vê nitidamente que ele tem um problema de ansiedade. Ele precisa não de mim, mas de um psiquiatra. E ele vai conseguir controlar essa ansiedade e aí sim não ter a consequência que é a ejaculação precoce. Se identificou com esse vídeo? Fez sentido para você? Pois é. Muitas pessoas não sabiam disso e é por isso que eu te peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ajude a gente também para que a gente consiga alcançar mais pessoas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te agradeço a sua inscrição, agradeço a sua audiência e dá um pulinho lá no Instagram, mande a sua pergunta que eu faço o seu vídeo te respondendo. Um forte abraço a todos e até a próxima.